Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa aula gratuita e essa aula tá muito rica de detalhes. Quero trazer várias dicas para vocês, tanto de cuticulagem, quanto de molde, aplicação no molde, quanto de pó cromado, que é super tendência, né? Então, vamos lá. Hoje eu tô aqui com uma modelo que tem uma unha convexa. O que que é uma anatomia de unha convexa? Pode virar um pouquinho. É uma unha que tem esse caimentinho aqui na ponta, né? Então, ó, vou marcar para vocês aonde que tem o caimento. Isso quer dizer que o ponto de tensão, o ápice dessa unha, ele é mais alto que o normal. Então, ele não é rente à cutícula. Ele tem uma subidinha aqui, um morrinho, uma lombadinha e a ponta caída. Isso é uma unha convexa, muito chamada de bico de papagaio, né? Então, eu tenho várias alunas no meu curso online que têm dificuldade com essa unha convexa. Então, eu penso comigo, se minhas alunas têm dificuldade, quer dizer que isso é uma dificuldade em geral, né? Se é a maior dificuldade que eu vejo no meu curso, é a maior dificuldade no geral, na população no geral. Então, por isso que eu quis trazer essa dificuldade para vocês em mesa, para ensinar a corrigir de forma rápida, tá? Com redução de tempo em mesa, com facilidade, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer trabalhar com redução de tempo em mesa e facilidade. A gente não quer ficar ali com a cliente 2, 3 horas na mesa. A gente quer algo ágil, até porque é por isso que a cliente nos procura também, né? Para entregar um resultado impecável, mas também com agilidade, porque ninguém mais tem tempo a perder, né? Então, hoje eu vou ensinar para vocês como corrigir esse tipo de anatomia, tá bom? Coloquei aqui para vocês na tela algumas anatomias de unha para eu explicar para vocês um pouquinho sobre cada uma, tá? Sempre que eu posto algum vídeo, eu recebo muitas perguntas dizendo que tem dificuldade de encontrar um molde correto para cada tipo de lâmina. Então eu trouxe aqui para vocês na tela os 4 tipos mais comuns, né, de lâminas que a gente pega em mesa e eu vou falar um pouquinho como que a gente vai escolher o molde correto para cada uma, tá? Então assim, na lâmina normal, nós podemos escolher um molde mais para normal também, um molde não tão caído e nem com ponto de tensão alto, porque vocês podem ver aqui na imagem que o ponto de tensão dessa lâmina é ok, não é nem muito alto nem muito baixo, e a lâmina na pontinha ela não é tão caída, tá? Então a gente vai escolher um molde normal. Vou deixar aqui na tela um exemplo, um molde bailarina, por exemplo, tá? Que é um molde que super funciona. Lembrando também, gente, que não é o formato do molde que vai determinar o formato da unha, tá? Não é porque o molde é com o formato bailarina que essa unha é só bailarina. Com o molde formato bailarina, eu faço quadrada, bailarina, almond e estileto, tá? Então lembre disso, não é o formato que vai determinar. E sim é o ponto de tensão do molde de lado que vai determinar qual lâmina você vai usar cada molde, tá? O formato final a gente consegue dar em praticamente todos os moldes, lixando, tá? Então eu posso usar um molde bailarina e fazer uma unha almond no lixamento, tá bom? Só um detalhe mesmo. Então tá, pra unha normal, eu usaria um molde bailarina como esse que eu vou deixar aqui na tela. No segundo modelo de lâmina, a gente tem um formato côncava, tá? Côncava é uma unha que lembra uma colher, tá? Então a pontinha dela é arrebitada. É uma unha mais rara de achar, mas às vezes acontece. Nesse tipo de lâmina, a gente vai usar um molde extremamente caído, que é para compensar essa ponta levantada, essa ponta arrebitada. Então, usando um molde com ponta caída, igual esse que eu deixei na tela, a gente consegue compensar o caimento, tá? Por último, nós temos a unha roída. Já vou falar da convexa, que a convexa vai ser o motivo dessa aula, então eu vou focar nela, tá? Mas por último, temos a unha roída. Na unha roída, eu gosto de utilizar também um molde bailarina, porém precisamos fazer uma reconstrução de leito, porque na ponta da roída vocês podem ver que falta a unha e sobra a pele. E se você aplicar direto o molde, primeiro, você vai ter dificuldade de lixamento por baixo, e segundo, esse alongamento não vai aderir direito, porque tá sobrando pele, e a pele tem oleosidade, então ela expulsa o gel da lâmina, né? Então é uma unha que teria muito descolamento. Então primeiro precisamos fazer a reconstrução de leito. Até se vocês quiserem saber mais sobre isso, pode comentar aqui abaixo que eu posso trazer uma aula de unha ruídas para vocês também, tá bom? Agora sim a gente vai falar da convexa, que é o tema dessa aula, tá? Que é uma unha muito comum em mesa. É mais comum que a lâmina normal, tá? Então eu, em mesa, eu pego muito mais convexas do que unhas normais. Por isso que eu quis trazer para vocês. Sei que vocês também têm muita dificuldade. Agora eu trouxe uma imagem aqui para a gente fazer uma comparação entre a unha convexa e a unha normal. Vocês conseguem ver que na imagem de cima nós temos um leito normal, que ele não é convexo, então ele não é caído. Olhem como aquele traço azul que eu tracei ali no meio. Olhem como tem pouco espaço ali. Vocês conseguem ver? Então a nossa construção acoplaria muito pouco o gel. Por isso que o ideal é usar um molde não tão alto e nem tão baixo também, um molde normal. Porque se o leito normal ele tem um ponto de tensão baixo, a gente precisa de um molde que tenha espaço entre o ponto de tensão e o molde para ter gel. Senão a unha vai ficar frágil e vai quebrar no ponto zero. Vocês me entendem? Então tem que ser um molde que tenha um pouquinho de ponto de tensão. Por isso que eu usaria o bailarina, que ele tem um pouquinho de ponto de tensão. Diferentemente do leito de baixo, olha só, na imagem de baixo temos o convexo. Se a gente usar um molde de ponto de tensão alto igual ao normal, né, um molde bailarina, o mesmo que a gente usaria na lâmina normal, estão vendo que eu circulei, eu fiz uma bolinha azul? Olha o tanto que já tem de espaço ali. Se eu usar um molde normal com ponto de tensão alto também, vai ter mais espaço a unha ainda, e essa unha vai ficar muito grossa. Então, para a gente ter uma unha fina, como a unha convexa é caída, a gente precisa usar um molde retilíneo, tá? Um molde retilíneo, como eu vou usar nessa aula. Por quê? Porque ele não tem ponto de tensão, tá? Então, aquele espaço ali que eu circulei vai ser preenchido com gel na medida certa. Então, a unha não vai ficar nem muito frágil, nem muito grossa. Se eu usasse um molde normal, né, com ponto de tensão, igual eu usaria numa lâmina comum,
ia preencher muito gel ali, porque ia somar o ponto de tensão do molde com o ponto de tensão da lâmina natural, que já é alto na convexa. Então ia acumular muito gel e ia ficar muito grossa, tá? Por isso que na unha convexa a gente precisa utilizar um molde retilíneo. Enquanto que na lâmina normal a gente vai usar um molde com ponto de tensão um pouquinho mais alto, beleza? Por último, para finalizar, eu trouxe ali como que vai ficar uma unha corrigida com o molde. Olha o molde retilíneo que a gente vai usar. Olha o ponto de tensão alto que eu falei. Vocês conseguem ver ali o ponto de tensão alto? No molde retilíneo, esse ponto de tensão da própria lâmina vai preencher o molde. E só vai acumular gel na ponta, que é onde tem o caimento. Se a gente usasse um molde curvado, né, curvilíneo, como aquele bailarina que a gente usa em lâmina natural, ia somar o ponto de tensão da lâmina mais o ponto de tensão do molde e ia ficar muito alto, extremamente alto. Porque a unha convexa, como eu falei, já tem o ponto de tensão alto. Então ia somar os dois. Por isso que a gente não utiliza um molde bailarina ou qualquer outro tipo de molde com ponto de tensão na unha convexa, tá? Unha convexa somente molde retilíneo. E bem no ápice da unha vai ficar pouquíssimo gel, pouquíssimo. Por quê? Porque a gente vai acumular o gel na ponta para fazer a retificação, a correção dessa lâmina. Tá bom? Agora vamos para a aula então. Então, pessoal, vamos começar essa aula pela cuticulagem, né? Até porque eu trouxe aqui o molde que eu vou utilizar com vocês, é esse modelo retilíneo, né? Justamente por causa do ponto de tensão que eu falei. Então, como a unha convexa, eu vou usar esse molde. Porém, eu gosto, você já deve ter visto, né, quem me acompanha no Instagram, que eu gosto do molde bem lá dentro da cutícula pra gente não ter que lixar essa região. Até isso é muito dúvida de vocês, né? Sempre me pergunto como é que eu faço pro molde ficar tão certinho na lâmina e não vazar gel para todo lado. E o segredo é uma cuticulagem bem feita, né? Então, para essa aula ficar bem completinha, eu vou trazer para vocês como é que eu vou fazer a cuticulagem dessa lâmina aqui, tá? Lembrando que essa cutícula aqui é uma cutícula levemente grossa, tá? Então não é na normal e nem na fina. Essa aqui é mais para grossa, de uma média para grossa. Então eu vou ensinar como que eu faço nesse caso em específico, tá? Cada tipo de cutícula tem um jeito diferente de fazer a cuticulagem, pra gente ter um resultado de excelência. Nessa lâmina aqui eu vou ensinar o jeito para ela, tá? Não é esse jeito que eu faço em todas as unhas. Enfim, o que eu vou utilizar para fazer a cutícula dela? Talco e essas duas broquinhas aqui. Quem é minha aluna já sabe, né? Enfim, vou usar essas duas broquinhas aqui, tá? Vou pegar aqui um pouquinho de talco. Vou aplicar aqui na cutícula dela. Gente, vocês sabem que talco não é obrigatório, né? Mas facilita muito, tá? Muito, muito, muito mesmo. Já peguei aqui a broquinha chama, então, para começar, tá? Tô usando o meu motor na rotação para a direita, motor Marathon, né? Então, vamos lá. Vou começar afastando a cutícula. Gente, essa aula aqui é mais uma demonstração, tá? Quem quiser saber mais aprofundado sobre cada passo, cada tópico, eu tenho meu curso online. Depois eu falo um pouquinho melhor sobre ele também, tá? Vou iniciar aqui, então, o afastamento da cutícula e o levantamento do bolso, tá? Ó, vou fazer todo o levantamento para a direita primeiro, depois todo o levantamento para a esquerda, aí sim eu venho cortando, tá? Lembrando também que todos os materiais que eu indico, todos mesmo, gente, eu tenho a lista completa de materiais, o link da lista tá lá na minha bio do Instagram, tá bom? Ó, fiz o primeiro levantamento, vou mudar a rotação do motor e agora eu vou para a esquerda. Gente, e outra coisa, tá? Para fazer uma aplicação no molde com excelência na área da cutícula sem vazar gel, precisa ser cuticulagem com brocas e tesoura, tá? Cuticulagem com alicate você não consegue esse resultado. Porque a cuticulagem com alicate você não consegue remover a subcutícula que tá lá dentro. Esse pozinho branco que tá saindo, ó. Você não consegue fazer essa remoção, essa esfoliação lá no fundo. E essa pelezinha faz com que o alongamento descole, tá? Então a aplicação no molde não dá certo desse jeito profundo aqui, se for com cuticulagem feita com alicate, tá? Somente brocas e tesoura. Já fiz o levantamento, agora eu vou fazer o corte, tá bom? O primeiro, né? Tô aqui com a minha tesourinha da Stylix, tá? Quem é minha aluna já sabe também, né? Ó, vou iniciar o corte. Como eu falei pra vocês, a cutícula dela é uma cutícula grossa, por isso que eu tô fazendo dessa forma, tá? Mas tem várias formas de fazer, cada tipo de cutícula exige um tipo diferente de modo de fazer também, tá? De execução. Tudo isso também, né, quem é minha aluna já conhece, já sabe, tem uma técnica correta. Lá dentro do meu curso eu explico todas as formas, todos os tipos de cutícula, com talco, sem talco, todos os tipos, todos os jeitos de fazer. Ó, iniciei de um lado, agora do outro. Lembrando também que o foco dessa aula não é a cuticulagem, gente, é só uma demonstração, tá? Só vou fazer porque faz parte do procedimento, a gente tem uma aplicação limpa, a gente precisa fazer a cuticulagem. Mas não é o objetivo dessa aula, tá? O objetivo dessa aula é a retificação da lâmina convexa. Mas como vocês sempre me pedem, ai, como é que faz para o molde ficar bem fundinho lá no dedo? Então, estou trazendo aqui para vocês como que faz. É dessa forma. Tem que ter uma cutícula bem feita e uma cutícula feita na tesoura. Desse jeito a gente consegue aplicar o molde lá dentro da cutícula, né? E tem o resultado de zero lixamento, né? Somente lixamento de ponta mesmo, porque daí não vaza o gel. Fiz o primeiro corte. Mais um pouquinho de talco.
Ó, esfrego o talquinho e vou vir levantando mais uma vez a cutícula dela. Até peguei talco demais, gente, não precisava tanto assim. Exagero, né? Novamente o motor com a broca chama pro lado direito. Agora pro lado esquerdo. Vou vir fazendo novamente o corte dos resquícios. Pronto, já fiz a remoção das peles. Agora eu vou aplicar mais um pouquinho de talco e vou fazer o polimento com essa broquinha aqui. Então, com a cabecinha da broca, eu vou usar para o lado direito primeiro, em rotação para a direita. Faz todo o polimento. Lembrando que no polimento também levanta algumas peles e a gente vem depois cortando. Agora, para o lado esquerdo. Agora eu vou só cortar os resquícios mesmo. Ó, podem ver que levantou mais um pouquinho ali no polimento e tá tudo bem, né? É isso aí mesmo que a gente tem objetivo quando a gente passa a broca de polimento. Ó. E é isso, gente. Estamos com a lâmina limpinha já. Peraí que ainda ficou mais um fiapinho aqui que ainda dá pra tirar. Pronto. Mais um que não quer sair. Achei que tava solto. Agora sim. Pronto, cutícula pronta para receber a aplicação. É isso, gente. Ó, por que eu falo que tem que ser com a tesoura? Porque a gente consegue com a broca e com a tesoura tirar aquela subcutícula lá de dentro, tá? E quando a gente vai com o alicate, a gente não consegue raspar da unha essa subcutícula. E isso faz ter descolamento, porque a pele libera oleosidade. Então, conforme vai crescendo, vai levantando a região da cutícula. Isso pode ser um dos motivos que, se acontece com você, de descolar na área da cutícula, tá? Se tua aplicação no molde volta levantada aqui na área da cutícula, depois de alguns dias, né, uns 20 dias, é porque tem pele e o gel tá grudando na pele que tá na lâmina. Por isso que levanta, tá? Se a gente aplicar como eu fiz agora, limpei bem ali dentro, ó, e fizer toda a preparação correta da lâmina, não tem descolamento. Quem me acompanha no Instagram sabe, eu vivo postando lá nos stories os meus retornos, até vou deixar 2 retornos aqui na tela para vocês. Isso é retorno de 30 a 40 dias, feito com a preparação correta, limpando bem essa região, não dá descolamento, tá? Inclusive, não vou tratar de preparação aqui nessa aula, até porque a preparação é o ouro do meu curso, né? Quem é minha aluna sabe, eu ensino lá dentro do meu curso a preparação que faz o alongamento ou a esmaltação em gel na unha natural durar 30 dias sem descolamento, sem infiltração. Mas para essa aula não ficar muito longa, eu já vou pular direto para a aplicação, tá? Então eu já vou vir aqui com a lâmina preparada. Mas quem tiver interesse, vou deixar o link do meu curso aqui abaixo. Inclusive, quem tiver interesse, esse meu curso vai estar entrando em promoção na sexta-feira com 50% de desconto, tá? Mas é só para quem tá naquele grupo VIP do WhatsApp, porque eu só libero 100 vagas por turma, porque eu não consigo dar suporte de qualidade para mais de 100 pessoas ao mesmo tempo, tá, gente? Então eu faço essas turmas, eu abro algumas turmas durante o ano. E sexta-feira agora eu vou estar abrindo mais uma turma com 100 vagas disponível com 50% de desconto, tá? Vou deixar o link do grupo VIP então aqui na descrição, tá bom? Então, como eu falei, a unha dela agora já está preparada, tá?
Como eu falei para vocês também, eu ensino essa preparação dentro do meu curso, mas eu trouxe aqui para vocês uma dica muito interessante também sobre a escolha do molde, tá? Eu sempre vejo que minhas alunas também têm muita dificuldade com isso, então resolvi trazer isso aqui para vocês também como aula gratuita. Como escolher o tamanho adequado do molde? Lembrando que quando você erra o tamanho do molde, implica diretamente na resistência da lâmina, tá? Da unha. Então, o alongamento de vocês quebra no ponto zero ou não dura 30 dias, porque o molde ou tá muito pequeno ou muito grande. Então, fica fragilizada a região do ponto zero, tá? Eu vou trazer para vocês aqui qual o tamanho eu vou escolher. Eu tô com 3 tamanhos, né? O certo e 2 errados, pra gente ver qual que é a diferença entre um e outro, tá? Outra questão é que quando você escolhe o tamanho do molde errado, vaza gel. Por isso que a tua aplicação fica difícil daí, tá? Por isso que fica difícil o acabamento. Fica gel vazado para todo lado, é por causa do tamanho correto do molde. Mas eu já vou sanar essa dúvida aqui para vocês também, tá bom? Então, assim, tô com 3 tamanhos aqui. Tamanho 10, 9, 11, 10 e 9. Então, eu vou utilizar o certo, que é o 10, mas eu vou mostrar para vocês por que não é o 9 nem o 11. Lembrando também que, como eu expliquei antes, estou usando um molde retilíneo porque a unha dela é convexa, tá? Então, por que não é o 9, gente? Ó, vou encaixar aqui na lâmina dela. Consigo encaixar com facilidade, então, em tese, daria. Porém, ó, tô pressionando onde eu tenho que pressionar. Lembrando que o molde vocês não podem descer até o final. É só encaixar aqui, ó, tá? Então, tô encaixando, vira de lado um pouquinho. Olha só. Olha como ele passa ali, ó. Aqui, ó. Tem uma sobrinha. Estão vendo que tem uma sobrinha? O molde deveria ficar aqui, ó. Porém, se eu fizer isso aqui, o dedo dela vai ficar inclinado, quer dizer que tá errado. Ó, se eu encaixo na área da cutícula e para encaixar o molde aqui eu desço, ele sobra ali na lateral, quer dizer que tá muito grande, tá? Então vai ficar muito largo esse dedo. Em compensação, o 11, eu não consigo encaixar sem forçar. Eu tenho que apertar ele, as paredes dele tem que abrir, o molde tem que fazer isso aqui para encaixar aqui na lateral, ó. Deixa eu virar um pouquinho retinho. Assim, aí. Olha só, se eu for encaixar o molde e eu tenho que apertar para ele acertar nas laterais, já tá errado, tá? Já tá errado. Ele tem que encaixar por livre e espontânea vontade sem eu fazer pressão aqui. Tem que abraçar a unha, tá? Em compensação, olha o 10 como vai encaixar perfeitamente. Ó, não tô fazendo força, ele já encaixa certinho, não preciso forçar o molde. E se eu encaixar lá na cutícula, vira de lado. Olha aqui, ó. Estão vendo como ficou perfeito no ponto zero? Então é isso, tá? Por isso que o 10 é o certo. Vou utilizar aqui um gelzinho da Real Love para estar fazendo essa aplicação, tá, gente? Que é um gel que eu gosto muito. Pode virar. Outra dica que eu vou dar para vocês é fazer a marcação do molde, tá, gente? Então, assim, quando vocês vão aplicar e a unha fica torta, fica assim, ou para cá, ou para lá, quer dizer que não tá alinhado com a falange, tá? Esse dedinho aqui é um dedinho que ele é torto, tá? É normal, todo mundo tem um dedinho torto. Geralmente é o indicador, principalmente em convexas. Mas se eu aplicar como a unha dela está aqui, assim, essa unha vai ficar torta. Ó, dá pra ver que ela tá inclinando um pouco pra esquerda, ó. E tá certinho com a unha dela. Então eu tenho que fazer essa compensação. Como que eu vou fazer essa compensação? Fazendo o molde ficar um pouquinho assim. Só que como que eu vou saber isso na hora de aplicar com o gel molhado ali no molde? Eu vou fazer uma marcação aqui no dedo dela juntamente com o molde, tá? Pra eu ter uma marcação reta. Ou seja, pra eu conseguir encaixar essa lâmina, esse molde, pra que o dedo fique reto, ele tem que vir reto desde a falange. Se eu cuidar dele reto só aqui na lâmina, vai ficar torto, porque a lâmina tá torta, tá inclinada. Vocês me entendem? Então eu vou pegar uma canetinha aqui, eu vou imaginar uma linha reta desde ali da falange, desde lá de cima, tá? Então, eu vou imaginar uma linha reta aqui, ó, vou marcar desde lá, porque eu preciso que esse molde fique reto desde lá. Automaticamente, esse lado aqui vai ficar mais tortinho do que esse, porque eu quero justamente compensar. Agora, sem gel no molde, eu vou vir aqui e vou marcar também como que ficaria reto. Assim, seguindo a lâmina, vai ficar torto, então eu quero que fique reto. Então, eu tenho que virar meu molde um pouquinho, fazer a marcação no molde também, ó, fazer a marcação no molde para quando eu for aplicar, eu seguir com essa marcação retinha. Para eu lembrar que eu tenho que fazer isso aqui e não aplicar como tava mesmo na lâmina dela, tá? Eu tenho que aplicar assim para seguir a marcação da falange e esse dedo ficar reto. Para compensar essa tortura, tá bom? Outra dica de marcação muito importante que eu gosto também é marcar aonde que a lâmina dela termina, tá, gente? Só para eu saber aonde que eu tenho que concentrar mais gel. Lembram da unha convexa? Vira um pouquinho de lado. Olha como ali, ó, tem um espaço muito grande. Peraí que tá fazendo sombra. Assim. Olha ali como tem um espaço muito grande entre a lâmina e o molde. Ali quer dizer que vai ficar maior concentração de gel. Ali tem que ter mais gel do que lá em cima. Se eu aplicar muito gel lá, vai vazar para todo lado. Então, como aqui tem que ter mais gel na hora de aplicar, a gente tem que concentrar aqui. Então, para eu saber, eu gosto de marcar que é aqui que eu tenho que concentrar o gel, tá bom? Pode virar. Então, ó, aqui eu vou marcar a concentração do gel. Estão vendo lá onde termina a lâmina dela? E também eu gosto de marcar mais ou menos o tamanho que eu quero essa lâmina, tá? Eu quero uma lâmina compridinha, então eu vou marcar aqui que eu vou trazer gel mais ou menos até aqui só. Não vou fazer maior que isso. Tá bom? Agora a gente vai aplicar o gel dentro da cápsula do molde. Outra dica importante que eu gosto de dar para minhas alunas também, gente, sempre gravem qual molde você utilizou para cada cliente, para quando elas retornarem você já saber qual modelo usar. O que eu faço? Eu pego um bloquinho de papel, eu desenho duas mãos, mão direita e mão esquerda, e em cada número, cada dedo, eu anoto qual o número do molde que eu utilizei. Para cada vez que a cliente retornar, eu tenho a fichinha dela, eu já sei qual molde, posso até deixar separado um dia antes, para quando ela vem já agiliza, não precisa ficar toda vez escolhendo de novo, tá bom?
Então, tô aqui com o meu gelzinho, né? Gosto desse gelzinho da Hellog, acho ele bem bom pra aplicar. É a linha Sculpting, tá? Acho uma linha bem boa pra aplicar no molde. E vou aplicar, então, como eu falei pra vocês, com maior concentração aqui onde eu marquei, ó. Então, eu vou depositar minha gota de gel aqui, tá? Que é onde mais a gente vai concentrar. Agora, eu vou esfumando esse gel bem pouquinho aqui. Porque lembram que o ponto de tensão dessa lâmina vai grudar no molde? Então, aqui nessa região, a gente não vai ter praticamente nada de gel. Praticamente nada, é só uma sujeirinha mesmo, tá? A maior concentração vai ser na retificação, nessa marcação que a gente fez, que é onde o molde está afastado da lâmina. Aqui onde o molde vai ficar bem rente ao dedo, praticamente grudado, não precisa ter gel. Até porque, gente, nenhuma unha quebra aqui em cima. Vocês já viram alguma unha quebrar aqui? Não, né? Não existe. A unha quebra do ponto zero para frente, que é justamente onde a gente vai concentrar o gel para dar resistência, tá bom? Esfumei aqui um pouquinho. Vamos dar uma olhada como é que tá aqui, ó. Ó, é assim que tem que estar, quase transparente, para não vazar gel para todo lado. Porque não precisa concentrar gel ali na região da cutícula, tá bom? Agora, a minha modelo vai me ajudar, tá? Porque como eu tô filmando sozinha, ela vai posicionar a nossa luz quando eu falar para ela ali na lâmina, tá bom? Ó, lembram da marcação que a gente fez da falange? Se eu aplicar assim, como manda a unha dela, vai ficar torto. Então eu preciso fazer essa compensação. Então eu vou enquadrar lá com a marcação que eu fiz, tá? Eu vou enquadrar e vou baixar. Isso que eu vou fazer agora é um segundo pilar de uma aplicação perfeita com o molde, tá? Que é o ângulo de acoplagem. Então eu vou encaixar bem lá dentro. Tira o dedo um pouquinho. Vocês vão ver que eu vou encaixar lá dentro, assim, ó, e vou baixar aos pouquinhos. Mas não é para baixar até o final, é para baixar só até o molde encontrar o ponto zero, tá bom? Só até ele encontrar o ponto zero. Ou seja, ele vai ficar um pouquinho afastado da lâmina, justamente para criar essa estrutura de unha, tá bom? Então vocês vão ver que eu vou aplicar lá, encaixar bem certinho e vou descendo. Só que eu não vou descer até o final, tá? Eu vou descer só até aqui o ponto zero, até o molde encaixar, tá bom? Agora a gente vai fazer essa aplicação. Vou encaixar lá dentro da cutícula, como eu falei para vocês, ó, estão vendo? Tô lá dentro da cutícula. Enquadrado para não ficar torto. Olha o gel descendo e correndo. Olha só. Estão vendo? Encaixei ali no ponto zero, gente. Já posso vir dando uma pré-secada. Seca para nós, Ju. Ali, ó. Vou aplicar a cabininha, manual, né? Vocês estão vendo como não vazou nada de gel em nenhum lugar? É esse o segredo, gente. É só esse o segredo. É uma cuticulagem bem feita e a acoplagem correta do molde, tá? Pouco gel, não precisa ter concentração de gel. Nenhuma unha quebra na área da cutícula, então não existe o porquê de carregar de gel naquela região, tá bom? Ó, dá uma pré-secada só. Cadê já tirar a unzinha? Ó, já soltei, já tá fixo aqui, já não levanta mais, não dá bolha. Vocês viram que eu apliquei bem vagarosamente, vocês até perceberam o gel correndo na lâmina? Isso é um dos motivos para não dar bolha no alongamento. Eu sempre escuto, né, as alunas perguntando: ai, meu alongamento deu bolha. Por quê? Porque aplicou muito rápido, tá? Baixou muito rápido. Baixa devagarzinho assim que não vai dar bolha. Olha como fica uma aplicação bem uniforme, estão vendo? Pode virar para baixo um pouquinho. Agora, gente, olha o segredinho também para não vazar gel para todo lado lá embaixo. Olha que aplicação limpa. Estão vendo? Ali por baixo. Tudo bem que a unha dela tá um pouquinho crescidinha, mas se tivesse curta seria a mesma coisa, não teria vazado gel igual. Por quê? Por que disso? Qual que é o segredo? Pouco gel. Vocês viram que eu apliquei pouquíssimo gel, mas foi o suficiente para dar estrutura. Vira de lado um pouquinho. Lembram que eu falei daquele espaço que fica entre o molde e a lâmina? Ó, aquele espaço tá retificado, tá cheio de gel ali. Então essa unha não vai quebrar, porque tem muito gel. Tem uns 2 milímetros de gel aqui, porque essa ponta de unha não tá grudada no molde, ela é caída, lembram? Então tem um espaço de compensação de gel ali. Porém, quando a gente vira para baixo, olha que limpinho. Que trabalho que a gente vai ter aqui? Praticamente zero, tá, gente? O que a gente vai fazer agora só para dar um reforço aqui também? E é só caso precise, tá, gente? Aqui eu vou falar para dar uma reforçadinha. Por quê? Vocês estão vendo que tem um degrauzinho ali da unha dela até o gel? E não é legal, tá, gente? O legal é a unha dela ficar rente ao gel. Então eu vou aplicar um pouquinho mais de gel aqui por baixo agora. Mas assim, uma sujeirinha de gel, ó, gente. Peguei quase nada. A gente vai aplicar aqui por baixo para uniformizar a unha dela com o molde, para não ficar um degrau. E depois a gente não sofrer lixando aqui por baixo também. Então, ó, vou aplicar ali no cantinho, no outro, porque o ideal é isso, tá, gente? Não ficar degrau. Para quando a cliente olhar por baixo, tá limpinho ali, tá? Tá lisinho. Depois eu vou ensinar vocês a fazer essa finalização também, mas precisa estar limpinho. Gente, isso aqui é 1% do que é uma aplicação com excelência, tá? Tô trazendo aqui para vocês algumas diquinhas só para facilitar a vida de vocês mesmos. Mas lembrando que eu tenho uma formação completa, onde eu ensino todos os segredos, com todos os formatos de unha, com todos os tipos de aplicação, manutenção, decorações, como é que você faz para encapsular desse jeito aqui. Você já imaginou fazer uma unha decorada, encapsulada nos 10 dedos em menos de 1 hora? É assim que eu faço. Dentro do meu curso eu ensino como é que faz para encapsular desse jeito aqui também. Para ter uma aplicação assim, vocês vão ver que eu vou remover o molde e vai estar praticamente pronta essa unha. E lá dentro eu trago como é que faço decorada também, tá? Então a gente entrega tudo em menos de 1 hora. E é por causa disso, né? Por causa desses pilares aqui que eu tô trazendo para vocês. Olha só, apliquei mais um pouquinho só para uniformizar com a lâmina. Deixa eu fazer um pouquinho mais pra cá. Só para uniformizar com a lâmina, olha só. Agora a gente vai secar primeiro assim, 60 segundos. Pode virar. Depois assim, 60 segundos, tudo dentro da cabine, tá bom?
Pronto, gente, já voltou da cabine, já secou os 60 segundinhos, e eu quero que vocês reparem como não ficou gel vazado em nenhum lugar. Nem nas laterais, ó, nada, 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 nem na área da cutícula. Pode virar para baixo. Olha como é que tá aqui por baixo. Limpeza, ó, aplicação limpa, a gente não vai sofrer nada nesse lixamento, tá? É dessa forma que eu faço, tá? Eu recebo também muitas acusações, né? O pessoal falando que é impossível fazer um alongamento em menos de 1 hora. Pode virar. Mas com essa técnica aqui, sim, é super possível. Não só é possível, como é a minha realidade, né? Quem me conhece sabe, eu atendo em torno de 15 a 18 clientes no dia. Por isso, manutenção é mais rápido ainda quando a gente trabalha com molde, tá? Lá dentro do meu curso eu ensino também como é que faz a manutenção nessas técnicas aqui, tá bom? Decoradas também, né? Enfim, gente, agora a gente vai fazer a desacoplagem desse molde, tá? É o melhor momento, né? É muito satisfatório quando a gente vai retirar. Só antes de fazer essa desacoplagem, quero falar um pouquinho para vocês também por que o nome do meu curso é Pilares do Molde, tá? Pilares do Molde quer dizer que a gente tem 3 pilares para uma aplicação correta, tá? Que chegue nesse ponto aqui. Para isso aqui, a gente precisa seguir 3 pilares, que é o meu método que eu ensino dentro do curso, né? Que é o ângulo correto de acoplagem para cada anatomia. Aqui eu trouxe o ângulo correto só para convexa, mas cada anatomia tem um. Tipo do molde para cada anatomia também, como eu falei um pouquinho ali para vocês antes, mas dentro do curso eu esmiuço mais essa técnica, né? Essas questões de molde. E quantidade correta de gel colocada dentro de cada cápsula, tá? Então, cada tipo de molde também exige uma quantidade correta, dependendo de cada anatomia, né? Como essa aqui, que a gente concentra o gel na ponta. Então, tudo isso interfere diretamente na durabilidade do alongamento que dura 30 dias, tá? Interfere na redução de tempo em mesa, porque o lixamento vocês vão ver que é praticamente zero. E interfere também para vocês não perderem tempo lixando a área da cutícula e tudo mais. Vocês vão ver que esse alongamento, quando eu tirar o molde, aqui na área da cutícula não vai precisar de lixamento. Ele vai sair prontinho, pode virar. Aqui por baixo também vai estar limpinho assim. E, gente, meu curso não é só isso, tá? Tem muito mais. Dentro do meu curso, eu trago 7 técnicas, na verdade, mais de 7 técnicas de como aplicar o alongamento em forma de redução de tempo em mesa. Até porque nem todo mundo trabalha com gel. Tem gente que trabalha com tip, com fibra, com acrílico. Então, todas essas técnicas eu trago dentro do meu curso, focando na redução do tempo em mesa. Então, vamos supor que você trabalha com acrílico e que você quer aprender a fazer toda essa técnica aqui no acrílico. Eu ensino também. E o meu curso tem mais de 25 decorações, todas as decorações tendência. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui como é que eu faço a aplicação do pó, né, cromado. Mas lá dentro do meu curso eu trago mais de 25 decorações. Trago alongamento com esmaltação no molde. Então, como que você vai fazer essa aplicação aqui já com a esmaltação, tá? Entregar um alongamento com molde já com esmaltação em menos de 1 hora. Ensino também. Essa técnica bombou muito agora em 2025. Foi um sucesso. E não poderia ser diferente, né, gente? É muito prático. O alongamento sai pronto, esmaltado já de dentro do molde. Ensino mais de 25 decorações, ensino cuticulagem, todos os tipos de cutícula também, pode virar. E ensino também a esmaltação em gel de alto padrão, aquela bem fininha na unha natural, tá? Aquela esmaltação que fideliza clientes, né? Que o cliente retorna todo mês para fazer, porque fica muito fininha, parecendo esmaltação tradicional. Mas é em gel na unha natural. E, claro, o ouro do curso que eu falei para vocês antes, que é a preparação que faz o alongamento ou a esmaltação em gel unha natural, dura 30 dias sem descolamento, sem infiltração. Tudo isso eu trago na minha formação, uma formação completa. E de bônus ainda temos marketing, empreendedorismo, fotografias, mídias, como captar cliente através de boas mídias, como fazer boas mídias, tá? Tudo isso eu trago dentro do meu curso. Realmente é uma das formações mais completas do mercado. Enfim, falei para vocês um pouquinho dele, deixei aqui o link na bio, lembrando que ele tem suporte, certificado e acesso vitalício. Deixei o link aqui na descrição do vídeo, tá? E vamos para a melhor parte dessa aplicação, que é a desacoplagem do molde, gente. Não tem quem não babe nesse momento. Olha só, vou fazer a remoção então. Olha só. Que aplicação limpinha. Vocês estão vendo lá a área da cutícula? Zero gel. Zero, zero, zero vazado. Olha só, vira de lado. Olha a retificação. Olha como o dedo dela... Um pouquinho mais para baixo só. Olha como o dedo dela agora não é mais convexo, ó. Vem reto desde a falange. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que segue reto desde aqui? É isso que o molde faz, tá? Pode virar para baixo. Olha aqui por baixo, limpíssimo. Se a gente quisesse, nem precisava passar broca aqui embaixo, ó. Tão limpinho que fica. Só selar mesmo para ficar limpinho e acabou. Pode virar. Agora a gente já vai iniciar o lixamento, que nem dá para chamar de lixamento, né, gente? Porque vai ser tão pouquinho. Então eu vou pegar uma broca, que é a minha padrão de lixamento. Quem é minha aluna já sabe que eu faço tudo com uma broca só. Esse modelinho aqui, né? Como eu falei para vocês antes também, tá? Quem quiser a lista de materiais, eu vou deixar aqui na descrição, mas eu também deixo lá no link da minha bio, tá bom? Então vou iniciar tirando só um pouquinho dessa ponta com a broca, porque para reduzir tempo mesmo eu gosto de reduzir o tamanho na broca, tá? Mas eu não vou reduzir muito. Pronto. Agora, vou passar minha lixa manual só para acertar, né? Porque ela não pode ficar torta também, né, gente? Ó, pronto, já acertei. Agora, pode virar de lado. Vou tirar esse caimento, né, gente? Lembrando que, nesse momento aqui também, eu vejo muita gente errar no meu curso presencial. Eu sempre vejo muita gente lixando aqui no ponto zero. E não é o ponto zero que a gente quer tirar. A gente quer tirar esse caimento aqui, ó, tá? Então, se eu quero tirar o caimento,
Eu tenho que fazer a minha lixa vir contra o caimento e não encaixar lá no ponto zero e fazer isso aqui, porque senão eu vou estar abrindo um buraco no ponto zero e vai continuar caindo essa ponta. Olha aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, eu vejo muita gente fazendo isso aqui, tá? Então a ponta vai continuar caída e vai abrir um buraco no ponto zero. E o certo é fazer isso aqui, ó. Afasta do ponto zero e vai contra a ponta, para tirar o caimento, tá? É assim que a gente lixa, ó. Até chegar no ponto zero. Chegou no ponto zero, você para de lixar. Ó, não pode abrir um buraco, tá? Eu vejo muita gente abrindo buraco no ponto zero fazendo isso. E a gente quer retificar essa unha caída, não quer deixar ela mais caída ainda. Olha só. Vai contra o ponto zero, tá? E não de encontro ao ponto zero. É contra ele. E é contra a ponta também. Olha só como já deu uma empinada nessa unha. Só tirei o caimento, já empinou. Ó, mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Vou virar. Mesma coisa, ó. Aqui tá bem caído também. Bem caidinho mesmo. Olha só. Não vou encostar no ponto zero, é só na ponta para tirar contra o ponto zero. Ó, agora tá chegando perto do ponto zero agora, ó. Essa unha fica bem inclinadinha. Lembrando, gente, quem já me segue ou quem é minha aluna também já sabe, eu gosto do quadrado afunilado. Eu não gosto do quadrado largo, tá? Eu não gosto que ele pareça quadrado. Eu gosto que ele pareça levemente bailarina, mas afunilado. É isso que minhas clientes gostam também. Eu faço conforme minhas clientes gostam, então eu acabo pegando esse jeito, né? E eu faço dessa forma. Então, olha só. Olha como esse quadrado não fica afunilado. Vocês conseguem ver? Não fica quadrado, perdão. Vocês conseguem ver que ele tá afunilado aqui na ponta, mais afunilado que aqui nas laterais? Eu gosto assim, tá, gente? É questão de gosto. Olha como essa unha tá bem certinha, bem quadradinha, bem perfeitinha. Grossura dela, a espessura tá certinha, ó, 1 milímetro, quase 2, é isso que a gente precisa. Isso quer dizer o quê? Que aqui no meio ele também tá com essa espessura de ponta aqui, tá? De 2 milímetros. Ou seja, esse alongamento dura 30 dias tranquilamente sem quebrar, porque ele não tá fragilizado no ponto zero, tá? O gel tá concentrado no local correto. E é isso o lixamento. Vocês estão vendo? Agora eu só vou evidenciar essa curvatura na ponta, ó. Então eu vou pegar a minha broca, mesma broca, né? Vou entrar aqui na ponta com o motor inclinado para afunilar essa ponta. Só isso, ó. Olha só. Vou limpar aqui para vocês verem. E é isso. Olha a finurinha disso aqui. Bem afuniladinho, não fica aquele quadrado largo. Pode virar de lado. Ó, retificadinha, retificadinha, corrigidinha aqui. Pode virar para baixo. E aqui embaixo limpinha também. O que a gente vai fazer agora? A gente só vai evidenciar essa limpeza aqui embaixo com essa broquinha, tá? Só para unificar ali, uniformizar com a lâmina dela, tá? Então, ó, vou entrar com a broca aqui só tirando essa rebarbinha, lembrando que não é para tirar a espessura, senão a unha quebra, tá? A unha precisa ter aspecto de ponta fina e não ser fina. Se ela é fina, ela vai quebrar, não vai durar 30 dias. Então, a gente precisa do aspecto de ponta fina, que é o que a gente fez ali antes, evidenciando a curvatura, tá? Ó, só tirei a rebarbinha mesmo, tá? Pode virar. E tá pronto. Agora a gente já pode pintar, né, decorar, fazer o que quiser, ou passar só um top coat. Gente, é assim que se faz um alongamento com redução de tempo em mesa, em menos de 1 hora, tá? Tá pronto. Vocês viram que eu só lixei a lateral aqui, a ponta, evidenciei, e tá pronto. Agora a gente já pode partir para decoração. Mas, como eu falei para vocês, pode ser mais rápido ainda quando a gente já faz isso aqui encapsulado, tá? Quando a gente já aplica com a decoração dentro, conforme eu ensino no meu curso. Ou então, se você quer fazer isso aqui esmaltado já no molde, também dá. Esmaltação em gel no molde, até vou deixar um takezinho aqui para vocês. Dá para fazer essa estrutura aqui já com esmaltação. Sairia pronta agora, quando eu tiro o molde, né? Já esmaltado também. Também tem como, tá? Mas aqui eu trouxe uma forma para vocês ainda esmaltar ou ainda decorar, tá bom? Vou aplicar um pozinho cromado, tá? Esse douradinho que eu amo, aqui é sucesso na minha mesa também, gente. É um surto essa cor aqui. E para aplicar aqui, eu faço diferente, tá, gente? Eu não faço como as outras meninas fazem, até porque eu foco na redução do tempo em mesa. Como que o resto das pessoas fazem? Passo um top coat aqui e daí seco o top coat e venho aplicando o pó cromado. Eu aplico direto aqui, tá? E como é que eu faço para aplicar direto aqui? É só passar acetona aqui em cima desse gel. E não, gente, acetona não faz mal pro gel. Isso é mito, tá? Isso é mito de quem não sabe fazer, aí descola e culpam que foi porque a pessoa usou acetona. Não tem nada a ver. Sempre usei acetona aqui na mesa para remover uma sujeirinha ou outra, não tem problema nenhum, tá? Se for bem feito, não tem problema nenhum. Vou aplicar acetona aqui, tá? Pra tirar, pra dar uma... Ele fica meio engomado, tá? Quando a gente passa acetona aqui, porque ele tira esse grudezinho, né? Então ele fica meio fosquinho. E ali a gente já vem aderindo o pó cromado, tá bom? Ó, tô com o meu algodãozinho já molhadinho na acetona. Daí eu vou molhar o meu dedo ali no pozinho cromado, tá? E já venho aplicando aqui nessa lâmina. Ó, dedinho com pó cromado. E olha só. Olha como adere. Normal, tá? Normalmente. Não precisa passar top coat, engrossar o teu alongamento à toa e perder tempo, mais 60 segundos, sei lá, 30, 10 segundos, não sei quanto, em cada dedo, pra aplicar. Até porque se você perder 10 segundos em cada dedo, já vai dar mais de 1 minuto ali, né? Então, só pra secar top coat. E não precisa. Vocês viram que eu apliquei em cima do alongamento direto, tá? É só aplicar aí em cima do alongamento, e daí com acetona, né? E já pode selar com o top coat. Olha só. Tá aplicadinho. Agora a gente já pode vir selando com o top coat, tá bom?
Vou aplicar um top coat da Risa, que eu gosto bastante, tá? Ele é bem fininho, bem bonzinho de aplicar. Gente, como que eu gosto de aplicar o top coat? Eu gosto de começar aqui no meio, ó. Eu não começo na área da cutícula, tá? Eu gosto de aplicar aqui no meio, porque enquanto eu vou espalhando na ponta e vou falando com vocês, ele não escorre pra pele. Se eu começar primeiro na área da cutícula, enquanto eu espalho da ponta, a área da cutícula já vai ter escorrido pra pele, tá? Por isso que eu gosto de aplicar primeiro no meio pra depois ir pra área da cutícula, ó. Chega bem próximo, mas não encosta na pele pra não ter descolamento antes de 30 dias, tá? Ó, estica bem ele. Aí já podemos levar na cabine 60 segundinhos. Pronto, já voltou da cabine em 60 segundinhos. Com o mesmo algodãozinho que eu passei ali com acetona, eu só vou passar aqui do ladinho agora para tirar o pó do dedo dela e tirar esses riscos de caneta que eu tinha feito, tá? Daí a gente vai aplicar o top coat por baixo também e tá pronto. Gente, isso é um dos segredos também pro pó ficar bonitinho ali na área da cutícula, tá? Porque se você passa o top coat primeiro, o gel do top coat contrai. Então a área da cutícula não fica tão bonitinho assim o pó, tá? Ele só fica bonitinho se você aplicar direto no alongamento, tá bom? Pode virar para baixo. Agora a gente vai aplicar um pouquinho de top coat bem pouquinho aqui embaixo, só pra ficar limpinho, porque isso aqui os clientes amam, tá? Isso aqui é capricho, gente. Os clientes amam. Ó, com o pincel quase nada, só uma sujeirinha de gel. Vou aplicar aqui embaixo, só pra ficar limpinho e voltar limpinho também com 30 dias. Lembrando, gente, não pode encostar no dedo. Não pode porque dá alergia. É só no gel, tá? É só no gel, não pode. Se tem dificuldade, pega um pincel mais fino, então. Mas não pode aplicar no dedo que dá alergia. É só no gel e um pouquinho ali na lâmina dela também, tá? Mas bem pouquinho. Ó, agora a gente vai levar na cabine 60 segundinhos desse jeito. Pronto, gente, ó, tá prontinho. Aqui por baixo, limpinho, zero sofrimento. Pode virar. Olha só. Aqui também prontinho. Agora, só passar o hidratante na área da cutícula pra finalizar, pra gente ver como é que ficou esse resultado, né? Pra dar uma hidratadinha de novo, porque a gente usou o talco antes, fica meio fosco o dedo. Olha só, gente. Olha que perfeição. Olha que lindo que fica. Não tem cliente que não se apaixona com esse resultado. Ó, bem estruturada, pode virar de lado. Bem estruturadinha, olha só, retificadinha, zero caimento. Vou colocar aqui do lado como é que era a unha dela antes, tá? Pra vocês verem a diferença, como resolve o caimento. Não fica o ponto de tensão alto, né? Já que ela já tinha o ponto de tensão alto, então a gente compensou usando um molde de ponto de tensão baixo. Pode virar pra baixo. Limpinho por baixo, ó, isso aqui encanta os clientes. Sabe quando alguém para você na rua e pede, ai, mas deixa eu ver por baixo, teu alongamento é assim? Tá lindo, limpo por baixo. Porque a gente aplicou da forma correta, tá? Pode virar. E era isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem tiver interesse, então, ali, como eu falei pra vocês, tem uma promoção sexta-feira. Meu curso vai estar com 50% de desconto, porém, são só 100 vagas, porque, como eu falei pra vocês, eu não consigo dar suporte para mais de 100 pessoas ao mesmo tempo. Então, eu preciso limitar, tá? Serão apenas 100 vagas com 50% de desconto. É nessa sexta para quem estiver dentro do grupo VIP, tá? Lembrando também que nos lançamentos eu sempre dou um monte de bônus e brinde, surpresas e tudo mais, tá? Então, quem estiver lá dentro do grupo e comprar por primeiro sempre ganha um presentinho, tá bom? Era isso, então, gente. Quem se interessar, né, pela minha formação completa, eu vou deixar o link do curso aqui abaixo. E quem assistiu a aula agora até o final vai ganhar um super desconto de 15%. Vou deixar o cupom também para vocês aqui na tela. Só quem assistir a aula até o final vai ter acesso a esse cupom. Vou deixar o printzinho do cupom, vocês colocam lá na hora de comprar, tá? Que vai dar 15% de desconto. E o link de compra tá aqui abaixo também. Era isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que essas dicas agreguem aí na mesa no desenvolvimento de vocês. Até a próxima aula!